De Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11. Atos 16, do versículo 11 até o versículo 15. Diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Vamos orar. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, de um texto tão poderoso. Mas, Senhor, se o Senhor não abrir o nosso coração, se o Teu Espírito não usar o pregador, se não atentarmos à Tua voz, Senhor, serão meras palavras, Senhor Deus, soltas nessa noite. Por outro lado, se o Senhor agir sobre nós, em nós, grandes coisas poderão ser feitas a nosso respeito. Poderá haver salvação para aqueles que não conhecem ao Senhor, como foi o caso de Lídia. Poderá haver santificação para aqueles que já te conhecem e buscam o Senhor e a tua face. E o Senhor pode animar o rosto do abatido e constranger o coração do soberbo. E tudo isso para a tua glória, Deus. Senhor, se apieda de nós por meio da pregação. Usa-nos, Senhor Deus, para o teu bem e para o bem da tua igreja. E de maneira poderosa, anuncia Cristo aos nossos ouvidos nessa noite, assim como o Senhor fez pela manhã. Amém. Se tem uma coisa difícil de fazer, é não fazer a nossa vontade. Se tem uma ordem difícil de nos submeter, é deixar de lado os nossos próprios interesses para fazer o que Deus mandou. Isso porque, naturalmente, irmãos, a nossa vontade ela é contrária de Deus. Ora, se a nossa vontade fosse a mesma de Deus, nós não teríamos dificuldade a esse respeito. Porque Deus falaria e seria a nossa vontade e a gente atenderia rapidamente. Mas como um coração pecador, ele tem os seus interesses distintos do interesse de Deus, então há um choque. É a minha vontade contra a lei de Deus. E a única forma de que eu tenha uma vida reta diante do Senhor é quando eu submeto a minha vontade. E eu diria que a minha vontade unida até mesmo aos meus sentidos. Eu submeto tudo isso a Deus. Por que eu falo dos sentidos? É porque muitas vezes nos parece algo muito bom o que nós queremos. É porque tem hora, irmãos, que parece que o que a gente quer é exatamente o que Deus quer. E o que eu estou pedindo está revelado na palavra. Então, quando isso acontece, quando esse conjunto de fatores acontece, que os meus olhos só conseguem enxergar o bem na minha oração, que os meus ouvidos estão prontos para ouvir um sim de Deus,
Mas tudo que vem a mim é um não. Muitas vezes eu entro em desespero. Como é que Deus revela uma coisa e aquilo não acontece na minha vida? Deus tem o seu próprio tempo. Deus tem o seu próprio modo. E a palavra revelada, ela vai transcorrer na nossa vida, não apenas e literalmente como está revelada, mas de acordo com a vontade de Deus, né? Esse tipo de interpretação que nos falta, de entender que a vontade de Deus, até aquela que é mais claramente revelada, ela vai se cumprir não no dia e do modo que eu quero, mas no tempo e no modo de Deus. O que mais quer um pregador da palavra que não anunciar o Evangelho? O apóstolo Paulo foi chamado, quando perseguia a igreja, no capítulo 9, e quando tinha uma carta, né, que dava total liberdade para ele perseguir e prender os crentes, e se necessário até matar. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aquilo mudou completamente a vida dele. Ele deixou de ser perseguidor da igreja para ser ministro do próprio Deus, pregando o Evangelho, dedicando a sua vida a isso. E ele sai de cidade em cidade, irmãos, muitas vezes sendo, escorraçado, açoitado, humilhado, e ele não para de pregar, até um determinado momento, em que, seguindo a vontade revelada de Deus, ele encontra a vontade de Deus como um muro, como uma barreira, o impedindo. Veja, com sua Bíblia aberta, na sessão anterior, verso 6 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Sendo impedido, verso 7, de fronte Mísia tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja que coisa. Você foi convocado, foi chamado por Deus para pregar. E aí você encontra o Espírito do próprio Jesus dizendo: aqui não. Porque o Deus que chama é o mesmo que diz como esse chamado vai se dar. O Deus que chama um homem para pregar o Evangelho é o mesmo que vai dizer a igreja que ele vai pregar, o povo que vai ouvir. E muitas vezes até mesmo o povo que não vai ouvir. Isaías, no capítulo 6, quando foi chamado, e depois de um anjo ter tocado nos seus lábios e dito que os lábios dele estavam ungidos para pregar, ele disse: vai agora, prega, para que ouvindo não ouçam e não entendam o Evangelho e não se convertam. Nós já vimos também, no livro de Ezequiel, ele sendo cerrado os seus lábios para não pregar a palavra de Deus. Profetas que tinham por ofício anunciar a palavra de Deus e foram impedidos por Deus de pregar em determinada situação. Agora, a semelhança da nossa vida, em que muitas vezes nós somos impedidos de fazer algo que parece muito bom aos nossos olhos e aparentemente aos olhos de Deus, como é questão de tempo e forma, então Deus fecha uma porta aqui e Ele vai abrir outra ali. Isso acontece na nossa vida, aconteceu também na vida de Paulo. Ele se submeteu à vontade do Senhor e foi exatamente para onde Deus mandou. Observe, no verso 9, ainda no mesmo capítulo, depois de ser impedido 2 vezes de pregar, é dito a ele, versículo 9: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, num sonho, um anjo aparece, vestido talvez, ou falando com a linguagem de um macedônio, um homem,
E ele identifica que ali é um macedônio, alguma característica tinha para que Paulo pudesse identificar. E quando ele percebe isso no sonho, esse homem clamando a ele, passa a Macedônia e ajuda-nos, ele agora entende qual é a vontade de Deus. Sempre foi pregar a palavra, sempre foi anunciar o evangelho, isso foi dito a Paulo. Agora, os detalhes de como isso vai acontecer, ele precisava ouvir a voz de Deus. Deus lhe chamou para fazer alguma coisa nessa vida. Deus lhe chamou para ser mãe, por exemplo. Aí você diz, mas não está acontecendo. Mas não, Deus não lhe falou, Deus não lhe revelou a hora, o modo. Deus lhe chamou para ser esposa, Deus não disse, vai ser no dia tal, na data tal. Ele sabe. Mas ele não revelou essas coisas. Até que aqueles que seguem a vontade de Deus provam que ela é boa, perfeita e agradável. Paulo se submeteu a este sonho, veja verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Prontamente Paulo se levanta, mas veja agora, primeira vez que Lucas ele se inclui na narrativa. A gente viu isso no sermão passado. Até agora ele está narrando na terceira pessoa, né? Do singular. Ele, ou do plural, eles. Nunca ele está envolvido. Agora na primeira pessoa do plural, nós. Nós procuramos partir imediatamente para o destino. Então Lucas agora entrou. Então qual é a comitiva que vai partir? Paulo e Silas, que começaram a segunda viagem, além de Timóteo, que já foi chamado anteriormente neste mesmo capítulo, esses três homens, além de o próprio Lucas, que vai narrar a história, mas que agora é participante dessa mesma história. Então, sendo impedidos duas vezes, agora eles vão seguir a vontade de Deus, que é o que está sendo tratado no primeiro versículo da sessão que nós estamos tratando hoje, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, veja, cidade da Macedônia. No versículo, se você volta para o versículo 9, foi um macedônio que apareceu. E para onde eles foram? Óbvio, para Macedônia. As cidades que eles passaram, que estão sendo citadas aqui, são cidades de passagem, mas eles vão para onde Deus mandou. Ele é diferente, por exemplo, de Jonas, que é conhecido como profeta fujão. Deus diz, Jonas vai e prega a Nínive. Ele vai para Tarsis, o oposto exato de Nínive. Mas Deus ele tem os seus caminhos e a sua vontade, e a vontade dele vai ser cumprida de um modo ou de outro. Veja como é que a vontade de Deus é cumprida na vida de Jonas. Ele desce para Tarsis. Veja, isso é interessante, para quem vai observando a caminhada de Jonas. Ele desce para o barco, do barco ele desce para o porão do barco, do porão do barco ele desce para a profundeza do mar, na barriga do grande peixe. Quanto mais você foge, mais você cai. Então quando ele está no fundo do poço, de linguagem figurada obviamente, mas no fundo do poço, no fundo do mar, poderia dizer assim, então Deus vai falar com ele lá no coração de Jonas. E ele vai ser retirado. Imediatamente o que vem ao contrário, ele é vomitado, ele sobe. Dali ele sobe para outra cidade até chegar a Nínive. E agora ele vai anunciar o evangelho. Qual a diferença? Paulo ouviu a voz do Senhor impedindo e parou. Jonas ouviu a voz do Senhor impedindo e parou. A distinção entre eles: um foi parado em submissão, o outro foi parado a contragosto. Um ouviu a voz do Senhor e se submeteu. O outro teve que ser parado para se submeter. A pergunta que fica é:
depois da constatação. A vontade de Deus vai ser cumprida na tua vida de todo jeito. A pergunta é: como é que você vai parar? Como é que você vai atender a voz de Deus? Vai ser pelo bem, se submetendo à vontade de Deus como Paulo? Ou vai ser pelo mal, quando Deus te parar, como fez com Jonas? Essa é uma escolha que você precisa resolver. Ou você se submete para o bem, ou Deus vai fazer a vontade dele de toda forma, querendo você ou não. Chegando a Filipos, né, uma cidade que fica conhecida na Bíblia porque uma carta do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, né, justamente em relação a essa cidade, é uma carta de muita alegria, onde Paulo fala do privilégio de ter ajudado naquela plantação daquela igreja, e aquela é mencionada pela primeira vez. Ela fica na região da Macedônia, veja aqui no verso 12 é citado. E por que ela tem esse nome? Porque a cidade de Filipos. Porque era comum o rei colocar o nome dele próprio na cidade. E Filipe foi um dos fundadores dessa cidade. Filipe, filho de Alexandre o Grande, né? Então ele era rei, filho de um grande rei, e o nome da cidade é a cidade de Filipos. Uma cidade que agora ainda aparentemente não conhece o Evangelho e recebe a chegada dos missionários. Como é que essa cidade recebe os missionários? Observe, verso 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Eles chegam na cidade, a comitiva chega na cidade, por conta da vontade de Deus, e porque especificamente um anjo falou a Paulo, em forma de macedônio, e como se os macedônios clamassem pela pregação do Evangelho: ajuda-nos. E aí, quando essa comitiva chega, efetivamente em Filipos, eles desembarcam e não tem ninguém esperando. Veja que tristeza. Você foi convidado para uma determinada cidade e quando você chega lá não tem ninguém lhe esperando. Não teve nenhuma recepção para os apóstolos. Não houve honra para os ministros de Deus. Eles estavam desembarcando para plantar um trabalho ali, fruto da vontade revelada do próprio Deus, e não obtiveram honra daquela cidade. Passaram alguns dias como os mais nobres anônimos de Filipos. Aqueles que são chamados a plantar novos trabalhos e acham que vão, chegar, e porque Deus mandou aqui, vai vir gente de todo canto e eles vão nos ouvir, porque Deus tem os seus eleitos. Nós precisamos, irmãos, lembrar que não é bem assim. Eu me lembro do dia, de um dos domingos, dos muitos domingos que a gente passou quando plantávamos a igreja do Alto Branco, na garagem daquela casa aqui no mesmo bairro, e que domingo após domingo a gente se reunia com 7 pessoas, todas da minha família, e que durante a semana a gente fazia, já tinha rede social, e a gente divulgava. Eu me lembro, a gente fazia um mapa, desenhava para não ter erro, do sujeito chegar lá exatamente no lugar, só faltava botar a foto da casa e alguém chamando na frente. Mas chegava no domingo, irmão, 6h25, e você passou a semana toda preparando o sermão, esperando, essa semana vai vir alguém. E a gente ficava no portão ali esperando e nada. 6h28, 6h29, vamos começar. Ninguém, só a família. E aí você começa a se questionar. Eu lembro de uma segunda-feira, voltando para Recife, passava o final de semana aqui, voltava para Recife para o seminário. Ela geralmente dormia na volta. A gente saía muito cedo, 5 horas da manhã. Ela precisava trabalhar quando chegava lá, então ela geralmente dormia. Mas naquele dia ela me viu tão abatido que ela não dormiu. E ela foi conversando comigo e dizendo que
que era assim mesmo, que Deus ia mandar as pessoas e que um dia isso iria acontecer. E é difícil, irmãos, porque você diz, será que Deus realmente me chamou? É aquele tipo de pergunta, será que Deus me quer realmente nesse lugar? Que não, se Ele chamou e é vontade dele, por que não vem ninguém? Não tem uma pessoa. A gente começou a chamar os vizinhos, ninguém queria, ninguém, absolutamente ninguém. Até o dia que Deus começa a mandar. E você precisa entender que não importa a forma com que os outros tratam a vontade de Deus que está sendo cumprida na sua vida. O que importa é você fazer a vontade de Deus. Se Deus lhe colocou para fazer uma coisa, não importam os resultados. Ah, não está dando certo, não está funcionando. Eu preciso saber se o que Deus mandou é o que eu estou fazendo. Se isso é verdade, acabou. Os resultados serão consequência. Porque se é a vontade de Deus, Ele se responsabiliza pelos resultados. Agora, se é a minha vontade, todo o resultado que der é negativo. Porque eu estou contra a vontade de Deus. Eles passaram ali provavelmente algumas semanas, custeando a viagem. Imagina, eles estavam hospedados, tinham que pagar a hospedaria, tinham que pagar a alimentação, e procuravam um lugar para pregar e não tinham um lugar para pregar. Não é que não tinha ninguém só esperando, é que não tinha ninguém para ouvir a pregação. Aí veja, verso 13, as coisas começam a mudar. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Veja, quando é que eles vão procurar um lugar para congregar? No sábado. Dia do Senhor ainda na antiga aliança, né? Você tem aí uma cidade que não conhece o Evangelho. Então, quando os crentes se reuniam ali? No sábado. Geralmente, os irmãos têm percebido que geralmente os apóstolos procuravam uma sinagoga para pregar, porque era um lugar onde tinha o melhor ponto de contato, né? Eles começavam a pregar a Cristo a partir do Antigo Testamento e apresentavam o Senhor Jesus Cristo como o Messias que estava sendo ali apontado na antiga aliança. Só que agora, na cidade de Filipos, não tem sinagoga. Se tivesse sinagoga, eles tinham ido. Por que eles foram parar no rio? Porque provavelmente ouviram falar de algumas mulheres prosélitas, né, no sentido de que elas eram gentias e elas haviam ouvido falar do Deus de Israel e se convertido ao judaísmo. Muito provavelmente nenhum homem tinha se convertido ainda. E se tinha, era muito pouco, porque para formar uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 homens. E se não tinha sinagoga é porque não tinha nem 10 homens crentes naquela cidade. Então as mulheres resolveram se unir num lugar, veja que não é na cidade, é fora da cidade, porque não era lícito ter esse tipo de reunião de mulher na cidade, era uma coisa mal vista. Então elas se reuniram fora da cidade, num lugar chamado lugar de oração. Perceba aqui alguns detalhes, irmãos. As mulheres que não têm um marido crente e elas se escondem, ou marido ou pais crentes, e se escondem na desculpa de que não tem como ir para a igreja porque a família não é crente, porque o marido não é crente. Essas mulheres não tinham homens ao seu lado, mas elas sabiam que precisavam cuidar da sua própria alma. Em primeiro lugar, você é responsável pela sua própria alma. Você não pode depender do seu marido, do seu noivo, do seu pai, da sua mãe para vir para a igreja. Você dá conta da sua alma. Porque se ele é crente, lógico, ele vai dar conta da sua e da dele e da sua. Mas se você não tem um marido crente, se você não tem um pai crente, se você não tem uma família cristã, você precisa ser responsável pela sua própria alma. Em segundo lugar, elas não só não tinham um homem, um cabeça à frente delas, elas não tinham uma sinagoga, ou seja, não tinham uma igreja. Matthew Henry diz assim:
quando não pudermos fazer o que nos foi posto para fazer, façamos o que é possível fazer. Ou seja, quando você não tem como fazer exatamente o que deveria ser feito por força da própria circunstância, faça o máximo para fazer o seu dever. Então, não tem sinagoga. As mulheres podiam dizer, então, não tem como congregar. Não tem líder. Não tem sinagoga, então vamos ficar em casa. Por outro lado, elas não se rebelaram e a Lídia disseram, não, Lídia vai ser nossa pastora, ela vai pregar a palavra. Não, se na providência de Deus não tem ministro, uma mulher não vai virar ministra, eles vão ter um lugar de oração, porque isso é o que era possível ser feito. Elas vão se reunir, elas vão ler a palavra, elas vão orar e elas vão congregar. Elas não vão passar por cima da lei e não vão também esquecer da lei. Elas vão fazer o que é possível ser feito. E ali é uma reunião chamada lugar de oração. Falando as mulheres, os apóstolos vão começar a pregar. Versículo 14 diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então tem uma pequena multidão ali reunida. E aí o narrador ele vai dando, né, o zoom em cada cena. Então você tem a cidade de Filipos. Da cidade de Filipos eles saem e vão para o rio. Do rio tem um recorte menor da reunião das mulheres. E da reunião das mulheres tem um recorte ainda menor, que ele vai focar numa mulher chamada Lídia. E há uma sequência de características dessa mulher que é citada no mesmo versículo. Mas em primeiro lugar, antes de falar das características dela, eu queria chamar a atenção para você do privilégio dessa mulher. O nome dela foi registrado na palavra de Deus. Lídia. Quantas Lídias não tem esse nome por conta de Atos capítulo 16? Irmãos, não pode haver privilégio semelhante a esse. Mas você ter o seu nome, gravado na Sagrada Escritura, como exemplo de conversão. E aí o sujeito diz, a Bíblia é machista. Uma cidade que não tinha um homem crente. Os apóstolos não vão embora e dizem, aqui não vale a pena porque não tem homem crente. Eles vão atrás das mulheres. E dentre as mulheres, ele escolhe uma para citar, Lídia. Certamente o nosso nome nunca vai estar na Bíblia, porque o cânon foi fechado. Mas como eu falei, se pode haver algum privilégio semelhante, ele está em 2 textos da Bíblia. Lucas capítulo 10, verso 20. Lucas 10, 20. Diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Não se alegrem. Os apóstolos tinham acabado de voltar de uma viagem missionária, e eles voltam dizendo: Senhor, a gente fala e os espíritos se submetem. Jesus diz: qual é o sentido disso? Se os espíritos se submeterem a vocês, vocês forem para o inferno. Mas qual o privilégio do homem? Se o teu nome está escrito no livro ou no rol da igreja que está nos céus. Outro texto, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 3. Quando cita o caso de Sintique e Evódia, diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho,
também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O nome que está escrito no livro da vida. Onde é que você queria ter o seu nome escrito? Muitos querem, e isso com razão, né? Querem um dia ver o seu nome escrito numa lista de concurso com ao lado o nome aprovado. Justíssimo. Nada, nenhum problema. Outros queriam ver o seu nome no meio da roda de amigos mais diferenciada no colégio. Aqueles que já entraram na vida mais social, desejavam ver o seu nome nas colunas sociais da cidade. Onde é que você quer ter o seu nome? Lídia, ela teve um nome arrolado na igreja do Senhor, para ser mencionado até hoje. Você tem que desejar que o seu nome esteja arrolado no livro da vida. Porque todos os outros, esses nomes arrolados aí em listas e mais listas de homens, um dia vão se apagar. Mas o material com que escreveu o seu nome no livro da vida nunca pode ser riscado. Nunca pode ser riscado. Primeira característica que foi retirada daquele versículo é que Lídia ela teve um grande privilégio. O nome dela é citado. Mas não só o nome, veja. A localidade dela, da cidade de Tiatira, verso 14. Isso quer dizer que ela era de muito longe de Filipos. E que a providência de Deus carregou essa mulher até aqui. Para que um dia, num rio, ela pudesse ouvir a pregação. De onde é que você veio? Seja você de perto, seja você de longe, Deus te trouxe para ouvir a palavra. E especialmente no dia que Deus tocou no teu coração pela primeira vez para apresentar Cristo, tente lembrar de como Deus te carregou até aquele lugar. Que de longe Ele foi te trazendo até o dia em que você ouviu a pregação e creu. E o teu nome foi escrito. Essa mulher de Tiatira era uma mulher honrada, que veio de longe, e veja mais uma característica dita, vendedora de púrpura. A púrpura, provavelmente tirada de algum molusco, era tirada de algum animal, e era um tingimento ali para a roupa, caríssimo, muito caro. E essa mulher era negociante. É possível, é muito provável até que Lídia ela já tivesse ficado viúva. Ela tinha marido e ela ficou viúva. E ela continuou essa profissão sustentando os seus filhos. Por que nós podemos pensar dessa maneira? Porque veja só, quando vai falar do batismo dela, é dito, veja no verso 15, depois de ser batizada ela e toda a sua casa, ou seja, está usando uma expressão desde o Antigo Testamento. Fulano e a casa tá sempre ligado com o cabeça da casa. Por exemplo, Abraão e sua casa, José e sua casa, Moisés e sua casa. Sempre é o cabeça da casa e a casa. E se aqui é uma mulher que é o cabeça da casa, é porque o marido já morreu. E provavelmente ela tinha filhos. Então, ela era vendedora de púrpura e ela sustentava a sua casa. Ora, qual o papel da mulher? Qual o papel da mulher? Primeira carta a Timóteo, quando Paulo escreve, no capítulo 2, ele deixa muito claro qual é o papel da mulher. Quero, portanto, verso 8, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso,
não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja agora. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Qual é a missão da mulher? Ser mãe. Isso por um motivo óbvio, porque o homem não pode ser mãe. Então foi dado pela natureza, né, que é criação do próprio Deus, a capacidade da mulher ser mãe. Então, quando uma mulher gera um filho, ela está cumprindo a sua missão. Veja só, uma mulher que não pode ter filho, uma cadeira que tem um pé quebrado, ela não deixa de ser cadeira porque tem um pé quebrado. Ela continua sendo chamada cadeira, porque a potencialidade de ser cadeira continua, ainda que tenha um problema ali. Então, se por acaso uma mulher é impedida por alguma circunstância de ser mãe, ela não deixa de cumprir a missão, porque ela queria. Ela foi impedida por Deus. Isso é um caso extraordinário. Ordinariamente, a missão da mulher é ser mãe. Ponto. A missão da mulher é ser mãe. Agora, aqui está talvez o maior problema, é porque a gente é reducionista, né? Qual é a missão do homem? Ser provedor. Então, se a missão do homem é ser provedor, então é só isso, ele não precisa fazer mais nada. Você não vai poder cobrar o seu marido, por exemplo, de ser um auxiliador. Porque você vai ter que dizer, não, a sua missão é ser provedor, auxiliador sou eu. Eu reduzi todo homem a uma característica que é a principal, mas não é a única. Porque se só a mulher pode ser auxiliadora pela característica da mulher, então como é que eu vou entender o Salmo 121? Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, e a palavra socorro é auxílio. Deus se identifica, se apresenta como homem, ainda que não tenha sexo, mas ele se apresenta como homem. E ele diz, ele é o meu auxílio. Como é que um homem que tem que ser a imagem e semelhança de Deus não vai ser auxílio? Não podemos reduzir, irmãos, a característica principal, a característica única. É a principal, ser mãe do homem, provedor. Mas ele também tem que ser auxiliador. Ele tem que ser companheiro. Ele tem que ajudar na criação dos filhos. Quem cria os filhos? A mulher. Especificamente a mulher. Mas o homem, ele que governa a casa. Então, tudo que é feito na casa tem o dedo do homem. Se eu digo que ele é só o provedor, aí eu vou começar a pensar como os ímpios. A mulher de um adúltero, né, no mundo, ela diz assim, olhe, respeite seu pai, que ele é uma desgraça para mim, mas ele não deixa faltar nada em casa. Veja, de um modo, essa mulher está certa, por quê? Porque a característica principal dele, ele ainda honra. Mas você vai dizer que esse é um homem bíblico, por exemplo? Não, porque ele arrasa com a mulher dele. Só tem um aspecto que ele é bom. Voltando para a mulher, se toda a característica da mulher é ser mãe, você eliminou todas as outras. Ela não pode ser mais nada. Aí quando eu abro Provérbios capítulo 31, descrição da mulher virtuosa, verso 10 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. O que é que ela faz? Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu... Mas peraí, o pão não é o homem que traz? Mas ela está auxiliando o seu marido.
Qual o problema nisso? Ela traz o pão. Quem tem uma responsabilidade principal? Ele. O que é que ela faz? Ajuda ele. Verso 15. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas, e examina uma propriedade e adquire-a. Veja, não só trabalha, mas negocia. Compra, vende. Ela adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Veja, ela negocia, ela trabalha, ela organiza a casa e agora, ainda por cima, ela planta. Isso é que é mulher, hein? Verso 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Olha os filhos dela, verso 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Qual é a principal ordem dada à mulher? Ser mãe. Vamos ver se essa mulher cumpre ou não. Existe uma estrutura no texto hebraico chamada quiasmo. A letra ki, né, ri, em grego, é como se fosse um X. Então, o quiasmo é uma verdade que começa, uma verdade que termina, outra verdade. Eles estão em paralelos, certo? Qual é a ideia dessa estrutura? É que quando você vai seguindo esses paralelos no final, no início e no final, no meio existe um ponto que não tem contato com os outros, e esse é o ponto principal, ou seja, é o tema do texto. Qual é o ponto principal de Provérbios 31? Versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Qual era o propósito de comprar, vender, negociar, trabalhar? Só tinha um propósito: que o marido ele estivesse nas portas da cidade, onde se reuniam os homens principais da cidade, como um juiz da cidade, para ele ser honrado na cidade. Então ela estava na retaguarda, auxiliando, comprando, vendendo, cuidando dos filhos, né, cobrindo a casa contra o frio. Essa é a mulher ditosa, virtuosa, porque ela é como a igreja. Qual é o papel da igreja? Ela é como uma mulher virtuosa. Trabalha, ela cria os filhos, disciplina os filhos, cria no temor do Senhor. Ela sai na segunda-feira para negociar. Ela faz tudo o que tem que fazer, mas com um único propósito: que o nosso Senhor seja glorificado nos portais da cidade. Então, ela é mãe. Não pode deixar de ser mãe. Ela não pode fazer nenhuma dessas outras coisas em detrimento daquela. O marido não pode ser auxílio sem antes ser provedor. A mulher não pode ajudar na provisão sem antes ser mãe. Então, por que Lídia ela está sendo ali exaltada? Porque ela criava os filhos. É citado a próxima característica dela: vendedora de púrpura, temente a Deus.
Não é só vendedora, é vendedora temente, é mãe temente, é uma esposa temente a Deus. Essa é a característica da mulher bíblica. Ela não precisa necessariamente em toda a vida. Eu entendo que existem algumas fases da vida que a mulher não pode fazer outra coisa. Nasceu o seu filho. Até os ímpios sabem disso. Eles dão um negócio chamado licença maternidade. Porque até eles, no pouco entendimento que eles têm, eles entendem que tem um momento que um homem não pode amamentar pela mulher. E o filho precisa. É muito curto o tempo, é verdade. Mas eles entendem isso. Então você, mulher, precisa entender que a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar dos seus filhos. Se houver alguma fase da vida que você puder conciliar isso com outra atividade, a Bíblia não lhe impede. Agora, impede sim, se você largar a sua casa e for tomar conta de um negócio. O maior negócio que você pode ter é cuidar da sua própria casa. Lídia, como negociante, temente a Deus, ela sabia que no sábado, porque é exatamente o dia que eles estão, no dia do Senhor, o negócio dela era estar na casa de Deus. O nosso negócio no dia do Senhor não é outro. É cuidar dos negócios de Deus. Então volte comigo lá para Atos 16. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Veja, agora se ela é temente a Deus, por que ela precisa ouvir a pregação da palavra? É porque ela era temente no sentido, por exemplo, que Cornélio era temente também no capítulo 10. Cornélio era um gentio, foi o primeiro gentio a se converter no livro de Atos, e ele precisou ser apresentado o Evangelho. Porque como é que ele temia a Deus sem conhecer Cristo? Ele temia a Deus como um judeu temia a Deus. Ele temia de acordo com a luz que lhe foi dada, ou seja, com a revelação que ele tinha, ele temia. Então, dentro do que ele poderia conhecer de Deus, ele conhecia. Mas agora, Lídia, como ela precisa ser salva, então o Evangelho vai ser apresentado. Veja só que coisa interessante. A gente pensa que só quem precisa ser salvo e que necessita do Evangelho é aquela pessoa devassa, completamente descomprometida com qualquer senso moral. Então a gente vai atrás dessa pessoa e vai tentar resgatar aquela pessoa. E se tem alguém que tem certo temor a Deus, mas nunca professou Cristo, a gente diz, não, mas pelo menos esse aqui está vindo para a igreja e está tudo bem com ele. A gente não precisa, a igreja não pode escolher quem vai pregar, deve pregar toda criatura. Os que aparentam ter temor e os que aparentam não ter temor nenhum. Se não professou Cristo com sua boca, este é o seu campo missionário, irmãos. Lídia era temente a Deus, ela era vendedora honesta, criava seus filhos com dignidade, mas não tinha o Evangelho. Aí também você pode entender que o sujeito que tem uma vida reta, que tem aparentemente todos os princípios morais sendo observados na sua casa, mas que nunca professou Cristo, se ele morrer, ele vai para o inferno. Se ele morrer sem Cristo, ele vai certamente para o inferno. Então, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Veja, ela escutava. Algumas traduções vão dizer aqui que ela aplicava a palavra ao coração. Quer dizer assim, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender. Ela dava ouvidos e o atender ela aplicava a pregação a si. Isso é uma coisa interessante. Quando você vem para a igreja para ouvir o sermão, irmãos, ele não é para o seu vizinho, ele é para você em primeiro lugar. Ele não é para o fulano da igreja que deveria ouvir, mas não está aqui. A gente não tem isso, A gente fica, se fulano estivesse aqui.
E aí você se esquece de aplicar o sermão para você. A palavra é primeiro para mim, depois para o outro. Eu tenho que ter preocupação primeiro com a minha alma. Ela não queria saber, né, se a pessoa do lado dela estava ouvindo, mas ela aplicava a palavra a si. Não venha, irmãos, ouvir a pregação simplesmente tentando reunir o maior número de informações para a sua vida, para depois sair contando na segunda-feira o que você aprendeu. Mas tome essas informações e faça descer para o seu coração. Não na conversão, porque isso é impossível, mas quando você já é crente. Agora, para quem está ouvindo pela primeira vez, observe o que é que acontece aqui. Nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O sujeito pode escutar a pregação até do apóstolo Paulo. Se o Espírito não abrir o coração. Interessante isso. Por que precisa abrir? Porque se você só abre uma coisa que está fechada. E o comentarista, um dos que eu li, ele disse uma coisa muito interessante. O coração do homem é como a muralha de Jericó. O coração do homem é como a muralha de Jericó. Que o povo de Deus teve que passar dias rodeando e orando para que ele caísse. Para que aquela muralha caísse. Quantos anos você ora para que a muralha do coração de alguém caia? E até a muralha mais alta do coração mais duro, se o Espírito Santo atuar naquela vida, Deus tem poder, o mesmo poder que ele teve para derrubar sem uma só investida do exército de Israel, derrubar a muralha de Jericó. Ele pode também derrubar a muralha do teu coração. De outro modo, não há possibilidade de alguém crer, irmãos. Não há. Você pode ser o melhor pregador da sua casa. Você pode reunir sabe aquele tipo de argumento que o cara diz: agora, quando eu chegar em casa, eu vou pregar fulano, e ele agora se converte. E você prega e ele fica até com raiva. Se Deus não abrir o coração, não adianta. Mas quando Deus abre o coração, veja o que é que acontece. O último versículo, verso 15. Depois de ser batizado, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O coração foi aberto. O que é que acontece em seguida? Ela é batizada. Vamos haver aqui 3 conversões, pelo menos, uma sequência. Do verso 11 ao 15, a conversão de Lídia. Do verso 16 ao 18, a cura de uma jovem adivinhadora, que também é uma conversão. E depois a do carcereiro, a partir do versículo 27. São 3 em sequência. O que é que acontece nessa sequência? A pessoa é convertida e ela passa pelo batismo. Porque, irmãos, é muito estranho alguém que se converte, que tem um coração aberto para o Evangelho e não quer professar a fé. E não quer ter o sinal e selo da aliança no seu próprio corpo. A primeira coisa que ela quis foi ser batizada. E o princípio pelo qual ela foi batizada é o mesmo princípio da antiga aliança. Veja, batizada ela e a sua casa. Quando Abraão creu, no capítulo 15, verso 6 de Gênesis, ele creu e aquilo lhe foi imputado para a justiça, mas não havia ainda o sinal e selo. Quando você parte para o capítulo 17 do mesmo livro de Gênesis, o que é que acontece? Deus institui a circuncisão e é batizado ele e toda a sua casa, inclusive seus filhos. Um deles com 8 dias de idade. E ali você passa a ter o selo da aliança. Ao 8º dia, a criança vai ser batizada. Por quê? Qual é o princípio aqui? É porque a minha fé é a fé da minha casa. Lembre-se,
essa mulher ela passou a ser a cabeça da casa, por quê? Porque provavelmente o marido morreu. E agora é citado ela e a sua casa. Para você ver que isso realmente é uma expressão bíblica, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, quando ele vai tratar do episcopado, né, do pastoreio da igreja, ele diz: fiel é a palavra, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. O que é a própria casa aqui? A mulher e os filhos. Isso é o sentido de casa. Aí, se você tem dúvida, ele diz em seguida: criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Qual é o contraponto aqui? Casa e igreja. O cabeça da casa só pode ser líder da igreja se governa bem a própria casa. Quem é a própria casa? Mulher e filhos. Como aquela mulher não tinha esposo, ela assumiu o papel de cabeça, e agora quem é a casa que está sendo referida? Ela, os servos e os filhos. Ela, os servos e os filhos. Porque nós podemos entender também que não eram filhos grandes, porque eles não estavam, né, também ali ouvindo o evangelho. Eles podiam estar lá, mas por que não foram mencionados que eles creram? Porque provavelmente foram batizados na fé de Lídia. Aqui você tem um argumento fantástico em sequência para o batismo infantil. Eu li um comentarista chamado Howard Marshall Batista. Ele disse, sem dúvidas, esse é um dos textos mais fortes para a defesa do batismo infantil. Ele disse, a gente pode dizer até como possibilidade que não tinham crianças ali, mas é muito mais provável que houvesse. Eu não estou falando aqui de um presbiteriano, mas de um sujeito que é honesto, que tem suas convicções, mas ele é honesto. Este texto é difícil de você defender, que a casa de Lídia não tinha filhos pequenos, que foram também batizados. Ela e a casa dela ouviram o evangelho. Por quê? Porque o Espírito abriu o coração. A última expressão do texto diz assim: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Veja que coisa fantástica. Como é que eles chegaram em Filipos? Não tinha ninguém para dizer seja bem-vindo. Como é que eles estão agora, depois da primeira pregação? Tem aquela mulher, aquela irmã da igreja, que você tem que ir na casa dela, querendo ou sem querer. Se o pastor não for, ela fica com raiva. Por quê? É porque ela é insistente, ela é chata? Não, é porque ela ama. O coração dela foi transformado a tal ponto que ela quer ter tudo em relação a Deus dentro da casa dela, inclusive os ministros. Ela tem prazer em receber aqueles que trazem a mensagem da cruz. Por que eles estão constrangidos? Porque provavelmente eles não queriam ser pesados àquela mulher, mas ela insistiu tanto, que eles disseram, então nós vamos ficar na tua casa. E provaram da hospitalidade cristã. Eu vou ter que citar ele de novo. Henry vai dizer assim: porque os que têm um coração aberto também abrem a mão. Quem teve o coração aberto pelo Evangelho tem a mão aberta para o necessitado. Quem tem um coração aberto para o Evangelho tem as portas da sua casa abertas para o que precisa. Quem tem um coração aberto tem um braço estendido para o seu próximo. Como é bom, irmãos, fazer a vontade do Senhor. Como é bom. Ainda que Ele nos impeça de fazer tantas coisas, Ele vai nos levando por caminhos que são excelentes. E ao final, você que parecia humilhado,
E ao final você que parecia que ninguém, nenhum resultado poderia confirmar a sua vocação, o seu chamado, a vontade de Deus. Você vê uma pessoa que está implorando pela sua presença. 7 anos depois, quase 100 membros de uma congregação. Agora a gente entende o que acontecia lá atrás. Às vezes nós somos impedidos, irmãos, para que Deus trate com o nosso coração. Às vezes nós somos humilhados para que Deus possa mostrar que o poder é somente dele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.